insuficiência respiratória. Conceito: a insuficiência respiratória, também conhecida como IR, compreende a dificuldade que o sistema respiratório tem em desempenhar sua principal função, ou seja, a promoção de trocas gasosas. É a condição clínica onde o sistema respiratório não consegue manter os valores de pressão arterial de oxigênio, PaO2, ou a pressão arterial de gás carbônico, PaCO2, dentro dos limites de normalidade para uma determinada demanda metabólica. Então, é quando o nosso sistema respiratório não consegue suprir essa demanda e ele não consegue manter estável os valores de oxigenação e de gás carbônico. Para ser uma insuficiência respiratória, pelo menos um dos dois desses valores precisa estar alterado. A epidemiologia. Os estudos epidemiológicos sobre a insuficiência respiratória são escassos na nossa literatura. Então, foi realizado um estudo, em 2012, um estudo descritivo, realizado em uma UTI de um hospital privado de Salvador, durante 3 meses, onde 151 pacientes foram incluídos nesse estudo. Desses 151 pacientes, 31,1% apresentavam a insuficiência respiratória aguda. Em 2013, foi feito também outro estudo, onde fala que a insuficiência respiratória aguda é um evento bastante frequente em pediatria e corresponde a 50% das internações em UTI pediátrica, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade nessa população. Os parâmetros para definir se é ou não insuficiência respiratória vai estar diretamente relacionado com a capacidade do sistema respiratório de manter adequado os níveis de oxigenação e de pressão do gás carbônico. Então, foram estabelecidos para sua caracterização pontos de corte a partir da gasometria arterial. O oxigênio, a oxigenação na gasometria arterial, os valores normais variam entre 80 a 100 milímetros de mercúrio. O ponto de corte para caracterizar uma insuficiência respiratória é quando esse oxigênio estiver abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Já o gás carbônico, na gasometria arterial, os valores normais variam entre 35 a 45 milímetros de mercúrio. O ponto de corte para caracterizar uma insuficiência respiratória é quando esse oxigênio, esse gás carbônico, estiver acima de 50 milímetros de mercúrio. Então, aí é o que vai determinar se é ou não uma insuficiência respiratória, quando esses valores estiverem alterados. O O2, que varia entre 80 a 100, vai estar abaixo de 60 milímetros de mercúrio, e o CO2, que varia entre 35 a 45, vai estar acima de 50 milímetros de mercúrio. A insuficiência respiratória pode ser dividida em aguda e crônica. Isso vai depender de acordo com a velocidade em que ela vai levar para se instalar e se manifestar. A insuficiência respiratória aguda, ela apresenta uma rápida deterioração da função respiratória e vai levar ao surgimento de manifestações clínicas mais intensas e as alterações gasométricas do equilíbrio ácido-base, alcalose ou acidose respiratória vão ser mais comuns. Quando as alterações das trocas gasosas se instalam de maneira progressiva ao longo de meses ou anos, estaremos diante de um caso de insuficiência respiratória crônica. Nessa situação, as manifestações clínicas podem ser mais sutis e as alterações gasométricas do equilíbrio ácido-base vão ser ausentes. Vale salientar que as alterações gasométricas do equilíbrio ácido-base e dos quadros de insuficiência respiratória aguda podem se instalar tanto em indivíduos previamente sadios, como também se sobrepor à insuficiência respiratória crônica. Ou seja, o paciente pode ter um processo aí de longa data. Nessa situação, o uso do termo insuficiência respiratória crônica agudizada pode ser aceitável. Por exemplo, assim, o paciente ele tem uma insuficiência crônica, mas ele pode apresentar um quadro agudizado, mesmo tendo a insuficiência respiratória crônica. A insuficiência respiratória também pode se caracterizar
de acordo com os tipos, né? O tipo 1, que é a hipoxêmica, e o tipo 2, que é a hipercapênica. No tipo 1, também é chamado de alvéolo capilar, onde os distúrbios fisiopatológicos levam à instalação de hipoxemia, mas a ventilação vai estar mantida. Se caracteriza, portanto, pela presença de quedas da oxigenação, com valores normais ou reduzidos para o gás carbônico. E compreende doenças que afetam primariamente os vasos, alvéolos e interstício pulmonar. A exemplo, né, dessas condições seriam os casos de pneumonias extensas ou síndromes de insuficiência respiratória aguda, que é a SARA. No tipo 2, ocorre elevações dos níveis de gás carbônico por falência ventilatória. Além disso, também é comum a hipoxemia em pacientes respirando ar ambiente. Esse também é um tipo, né, que é chamado de insuficiência ventilatória. Pode estar presente em pacientes com pulmão normal e como, por exemplo, na presença de depressão do sistema nervoso central, nas doenças neuromusculares. Entretanto, frequentemente, ela vai se sobrepor aos tipos de insuficiência respiratória do tipo 1, quando houver a sobrecarga de trabalho respiratório precipitada e a fadiga dos músculos respiratórios. Algumas das causas principais que levam à insuficiência respiratória do tipo 1. A gente tem aí a SARA, pneumonias, atelectasias, edema pulmonar, embolia pulmonar, quase afogamento, DPOC em exacerbação, asma grave e pneumotórax. Já as causas mais comuns que levam à insuficiência respiratória do tipo 2 são, se for por alteração no sistema nervoso central, vamos ter lesões estruturais, como neoplasia, infarto, hemorragia, infecção, drogas depressoras, hipotireoidismo, alcalose metabólica, apneia do sono central, doenças da medula, como trauma raquimedular, neoplasia, infecção, infarto, hemorragia, mielite transversa, síndrome de Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica. Quando for por alterações neuromusculares periféricas, ainda no tipo 2 da insuficiência respiratória, pode ser por causa de doenças causadas por neurotoxinas, como tétano, botulismo e difteria, miastenia grave, síndromes paraneoplásicas, Eaton-Lambert, dificuldades eletrólitas, como hipofosfatemia, hipomagnesia, hipocalemia, hipocalcemia, distrofias musculares, poliomielites, hipotireoidismo e miosite infecciosa. Quando for por disfunção da parede torácica e da pleura, vamos ter cifoescoliose, espondilite anquilosante, obesidade, tórax instável, fibrotórax e toracoplastia. E quando for por obstrução das vias aéreas superiores, vamos ter epiglotite, edema de laringe, aspiração do corpo estranho, paralisia de cordas vocais, estenose da traqueia, traqueomalácia, tumores nas vias aéreas superiores e apneia do sono obstrutiva. Quanto ao gradiente alvéolo arterial, o grau de eficácia dessas trocas gasosas pode ser avaliado à beira do leito através da determinação da diferença entre a pressão de oxigênio do alvéolo e a pressão de oxigênio arterial. Ou seja, o gradiente alveolar é o que vai determinar a eficácia dessas trocas gasosas, fazendo a comparação entre o oxigênio alveolar e o oxigênio arterial. O gradiente alvéolo arterial de oxigênio é normalmente pequeno, varia entre 5 a 10 milímetros de mercúrio e vai se alargar na presença da insuficiência respiratória. Então, toda vez que tiver insuficiência respiratória, esses valores de gradiente alveolar vão estar alargados. Além disso, ele vai incluir em seu cálculo os valores da PaCO2, não sendo assim influenciado pela presença de hipoventilação. Alguns sinais e sintomas
pacientes com insuficiência respiratória costumam apresentar, tendo algumas diferenças entre esses sinais e sintomas quando é por insuficiência respiratória do tipo 1 e quando é por insuficiência respiratória do tipo 2. Alguns sinais e sintomas são bastante comuns, independente da etiologia, e se relacionam principalmente com as alterações observadas nos gases sanguíneos. Pacientes com insuficiência respiratória habitualmente vão se queixar de dispneia e vão demonstrar elevações das frequências respiratórias e cardíacas. A cianose também vai estar igualmente presente. À medida que a hipoxemia se acentua, as manifestações neurológicas, como a diminuição da função cognitiva, deterioração da capacidade de julgamento, agressividade e coordenação motora, e mesmo também o coma e a morte, podem surgir. Manifestações semelhantes podem ser causadas por elevações agudas do gás carbônico. Nos casos em que há hipoxemia crônica, os pacientes podem apresentar sonolência, falta de concentração, apatia, fadiga e o tempo de reação retardado. A hipercapnia crônica pode desencadear sintomas semelhantes ao da hipoxemia crônica, além da cefaleia, particularmente matinal, distúrbios do sono, irritabilidade, insatisfação, sonolência, coma e morte. E também vão ter as manifestações cardiovasculares da hipoxemia e elevação do gás carbônico, incluindo as elevações iniciais da frequência cardíaca, a elevação do débito cardíaco, a vasodilatação arterial difusa, seguidos por depressão miocárdica, bradicardia, choque circulatório, arritmias e parada cardíaca. O diagnóstico. O diagnóstico e a investigação da causa da insuficiência respiratória vai se basear numa história clínica bem informativa, exame físico detalhado e exames complementares adequados. A confirmação da presença de insuficiência respiratória só vai ser feita pela análise dos gases sanguíneos, como eu já havia falado, se houver aí essa diferença nos valores normais do oxigênio e do gás carbônico. E outro forte indicativo é quando a saturação, que é chamada de SaO2, for inferior a 90%. O exame físico do tórax ele deve ser bem detalhado, envolvendo além de percussão e ausculta, a ocorrência de cornagem, análise de padrão respiratório, presença de enfisema subcutâneo, tiragem, uso dos músculos acessórios da respiração e presença do movimento paradoxal do abdômen. A presença na inspiração de assincronia toracoabdominal com expansão do tórax e retração simultânea das porções superiores da parede abdominal vai significar fadiga diafragmática e risco de apneia eminente, sendo indicação para instalação de ventilação mecânica. A confirmação da presença da insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, como eu havia dito, só vai ser feita aí pela análise desses gases e da saturação. O tratamento da insuficiência respiratória ele deve ser feito de forma individualizada, podendo utilizar aí broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, antibióticos e procedimentos cirúrgicos poderão ser de maior ou menor valia, em função das condições de base. O tratamento da insuficiência respiratória do tipo 2 é a ventilação mecânica, a instalação da ventilação mecânica. Já em pacientes com insuficiência respiratória do tipo 1, deve-se considerar a instalação da ventilação mecânica quando a PO2 mantiver-se abaixo de 60 mm de mercúrio, apesar do uso de altas FiO2, e o passo inicial antes da intubação nessas situações pode ser a terapia com dispositivos tipo CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Então, vale a pena aí conferir se o paciente tiver pressão ou não do CPAP antes da instalação da ventilação mecânica. A oxigenoterapia. A administração do oxigênio estará indicada nos casos de insuficiência respiratória aguda, quando a oxigenação for inferior a 60 mm de mercúrio ou a saturação inferior a 90%. Nos casos de insuficiência respiratória crônica, onde a tolerância
a hipoxemia é maior, pode-se utilizar uma pressão de oxigênio limiar de 55 milímetros de mercúrio. Nessas condições, a oxigenoterapia sempre deverá ser introduzida, particularmente nos casos de insuficiência respiratória do tipo 1. Os objetivos da oxigenoterapia são específicos, da oxigenoterapia, como, por exemplo, corrigir a hipoxemia aguda, suspeita ou comprovada, reduzir os sintomas associados à hipoxemia crônica, reduzir a carga de trabalho que a hipoxemia impõe ao sistema cardiopulmonar. A hipoxemia é um tipo de terapia onde se refere à administração de oxigênio suplementar, com o objetivo de aumentar ou manter a saturação do oxigênio acima de 90%, corrigindo assim os danos causados pela hipoxemia. Essa técnica ela possui como principal objetivo aumentar os níveis de oxigênio que é trocado entre o sangue e os tecidos. A administração de oxigênio ela vai estar indicada nos casos de insuficiência respiratória aguda e crônica também, tanto no tipo 1 como no tipo 2. Os objetivos da fisioterapia. A fisioterapia ela tem como objetivo promover a eliminação das secreções pulmonares no menor tempo possível, sempre cuidando também da fadiga. Os exercícios de expansão torácica permitem um aumento do fluxo de ar através das pequenas vias aéreas e a fluidificação da secreção, enquanto que técnicas de inspiração forçada e tosse assistida auxiliam na remoção de secreções. A atuação da fisioterapia ela vai lidar com a avaliação, acompanhamento e tratamento de pacientes com diversas alterações pulmonares. O objetivo desse tratamento fisioterapêutico na insuficiência respiratória vai depender do quadro do paciente, o quadro que o paciente vai apresentar. Mas, de acordo com Bincante, os principais objetivos são promover e prevenir o acúmulo e o retirar secreções nas principais vias aéreas, melhorar a ventilação das vias aéreas, resistência à fadiga, reduzir gastos energéticos durante a respiração, restabelecer condições de expansão pulmonar e favorecer o trabalho diafragmático, mantendo e ou promovendo uma melhor mobilidade torácica. Aqui estão as nossas referências. Foi utilizado um artigo sobre insuficiência respiratória de 2003. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.